de Deus. Meus queridos irmãos, eu sou o segundo filho de uma prostituta. A minha mãe teve um filho e um ano depois eu nasci. O primeiro filho ela havia entregado para a mãe dela cuidar. Quando eu nasci, ela novamente entregou para a avó, que seria minha avó. A minha avó não tinha condições de me criar. Então a minha avó, ela me deu, eu era doente, eu vivia dentro de uma caixa de madeira, eu e o meu irmão, que era filho de outro pai, a gente vivia dentro de uma caixa de madeira com alguns panos, e ali eu estava a adoção. Então eu fui adotado por 3 famílias. A primeira me levou, eu doente, trouxeram de volta, a segunda e a terceira. Mas daí quando chegou a 4ª família para me adotar, a minha avó ela não me adotou, pastor. A minha avó ela me vendeu. Ela me trocou por uma carga de madeira. E eu fui levado já com 6 meses de idade para uma outra cidade da onde eu nasci, onde eu estava, lá no Paraná. Essa família que me levou já era um casal já idoso, onde o meu pai adotivo ele faleceu, eu ainda era criança, pequeno, e aí eu continuei a minha vida com a minha mãe adotiva, que já partiu também, já 27 anos já faz. E aí eu tive a minha criação. Só que quando eu tinha 7 anos de idade, mais ou menos, eu ouvi a minha mãe. Quando eu falo minha mãe, a minha mãe adotiva, a minha mãe que me criou. Eu ouvi a minha mãe conversando com meu irmão de adoção, de que a Dalva havia se matado dentro de um táxi. Eu tinha 7 anos mais ou menos. Criança é curiosa. Eu corri até a minha mãe e perguntei: mãe, quem que é Dalva? Aí a minha mãe ela respondeu a minha pergunta e colocou uma esperança no meu coração. Ela falou assim: meu filho, a Dalva é tua mãe. Mas quando você crescer mais, você vai entender. Aí eu pensei, né? Se a minha mãe se matou, então eu tenho um pai. E aí cresceu dentro de mim um desejo de conhecer meu pai, criança. E aí eu comecei, né, ir para a escola, e aí quando eu estava já com 12 anos mais ou menos, como a minha mãe adotiva era idosa, ela não podia estar presente comigo na escola quando tinha reunião, alguma coisa. Os amigos da escola começaram a me chamar de ou sem pai ou sem mãe. E aquilo lá foi me machucando. Vocês pensam você chegar na escola e as crianças iam atrás de você e começar ou sem pai ou sem mãe. E aquilo lá me machucou muito. E aí com mais ou menos 13 anos eu comecei a usar bebida, a cheirar cola, tudo que eu podia usar, que eu achava. Para quê? Porque quando eu bebia com aquela idade, eu sentia que aquele vazio ele preenchia por algum momento. Só que quando eu voltava, ele voltava pior. E o tempo se passou, meus irmãos. O tempo se passou. Eu ainda adolescente, eu sonhava sempre que eu andava de mão dada com o meu pai, mas eu nunca vi o rosto dele. O tempo se passou. Em 88, 89, eu fui para o exército, batalhão de fronteira de Foz do Iguaçu. E lá eu já usava maconha, cheirava lança-perfume,
e outras drogas assim que eu tinha acesso. E aí todos sabem que no dia 25 de agosto é o dia do soldado. É o dia em que a tropa está em forma e um familiar veio entregar boina. E eu estava lá no pátio do 34º Batalhão de Infantaria, que era na época em Foz do Iguaçu, aonde todos os soldados que ali estavam receberam uma boina de um familiar. Eu não tinha ninguém ali para entregar a boina para mim. E enquanto todos foram comemorar com seus familiares, alguns já com esposas, outros com os pais, com irmãos, eu fui procurar um lugar dentro do batalhão para mim fazer uso de droga. Porque o vazio, a dor que eu sentia era muito grande. Eu não imaginava Deus. Eu não conhecia Deus. Mas Ele me conhecia. Porque Ele já me cuidava. Mas eu não. E aí eu saí do exército e 15 dias, 16 dias depois eu fiz um concurso público e passei para trabalhar na polícia de fronteira em Foz do Iguaçu, batalhão de fronteira. Eu passei, de 800 e poucos candidatos, eu passei, tinha 44 vagas, Deus me abençoou e eu passei. E no final do curso, do primeiro curso que eu fiz, se repetiu o que havia acontecido no ano anterior. Estava toda a turma ali para receber o diploma do curso. E eu estava lá de forma, lá, enquanto os familiares, namorada, esposas entregando ali o certificado, o sargento veio e entregou para mim. Repetiu a mesma cena. Foram comemorar no salão de almoço e eu novamente repeti a cena. Fui lá para o banheiro do alojamento e me derrubei. Porque por dentro doía muito. Por dentro eu sentia uma dor imensa. Não tem como descrever o sentimento que havia dentro de mim. Porque eu ainda não conhecia Deus. Não conhecia. Eu achava que as coisas ali de fora elas preenchiam a vida, mas elas preenchem por um momento. É diferente de quando você está com Deus. É contínuo o sentimento. Não é sensação, é sentimento. A presença de Deus não é sensação, é sentimento, porque é constante. Basta você olhar, basta você pensar no Senhor. Você sente Ele junto de ti. Meus irmãos, e eu me afundei na droga, trabalhando no grupo de fronteira. E aí no ano de 2002 eu fui transferido para Curitiba, assim, do dia para a noite. Eu estava trabalhando, eu fazia operações da região de fronteira, e aí eu fui transferido para Curitiba. Só que quando eu fui para Curitiba, eu entrei numa depressão profunda, ano de 2002. Além de tudo que eu usava de drogas, eu comecei a usar vários tipos de medicamentos, num total de 8 tipos de antidepressivo, tudo pesado. E aí em 2003 eu fui internado num hospício por tentativa de suicídio. Fiquei internado um mês em um hospício. Depois eu saí, fiquei afastado do serviço um tempo, voltei a trabalhar. E depois eu tive mais uma tentativa de suicídio.
Fiquei mais uma vez internado no hospício em Curitiba. Saí, fiquei mais um tempo afastado. Voltei a trabalhar na rua. E aí no dia 1º de setembro de 2005, eu falo as coisas com datas porque eu tenho todos os laudos médicos aqui, com datas. Dia 1º de setembro de 2005, o pessoal da Choque teve que trancar a Avenida Presidente Kennedy em Curitiba. O bombeiro teve que arrebentar um portão e a porta do apartamento que eu morava, que era no 4º andar. E aonde foi que eles me laçaram? Eu estava na... Como é que chama aí no apartamento? É a sacada de 1 metro por 1 por 1. A ferragem da sacada dava mais ou menos assim 1 centímetro, 1,5 centímetros, só um quadradinho de ferro. E eu estava nu às 7h30 da manhã em cima das ferragens para me jogar, pois eu havia consumido drogas e bebida e comprimido a noite toda. Eu estou contando essa parte, mas essa parte eu não me lembro, mas está escrito nos laudos médicos. E os bombeiros me lançaram ali. Eles me lançaram e 3 a 4 dias depois eu me acordei. Eu estava todo amarrado. E aí eu perguntei para uma enfermeira que entrou no quarto onde eu estava. Daí ela falou: você está na clínica Bom Retiro. Eu falei: mas quando que eu cheguei? Daí ela falou: no dia 1º você tentou se jogar na sacada do apartamento que você mora. E ali eu fiquei por 40 dias junto com os outros internos que estavam ali. Eu não conhecia o Senhor. E aí eu comecei a fazer amizade com os outros internos, e ali eu fui ficando, e quando deu 40 dias que eu estava lá, eles me deram alta, e aí eu fui afastado do trabalho. Só que quando eu saí ali do hospício, eu não tinha mais para onde ir. Lá no prédio onde eu morava, eles não me aceitavam mais. Aí eu sem família, uma sacola cheia de remédio, com uma mala de roupa. Eu lembrei do meu irmão adotivo, né, que eu sou adotivo da família. Eu lembrei do irmão que mora, até hoje ele mora em Cascavel, no Paraná. E eu consegui o número do telefone da casa dele e eu fui para lá. Isso em 2005, final já de 2005. E eu fui, e eu fiquei. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Aí eu fiquei 11 meses lá na casa desse meu irmão. Na época que eu fiquei lá, eu continuei bebendo, usando droga, tomando medicação. Algumas vezes eu fui levado todo amarrado, ficava no Cascavel. E aí um dia, um sobrinho meu chegou e me disse assim: por que você não vai cuidar da tua vida? Tu não tem o nosso sangue na tua veia. A vida para mim não tinha razão. Aí eu peguei uma sacolinha com algumas roupas, eu tinha um dinheiro no bolso e eu fui para Foz do Iguaçu. O lugar que antes eu era conhecido como as pessoas gostavam de conversar comigo, as pessoas me recebiam bem,
Aí eu fui para Foz do Iguaçu. Fui para Cracolândia, lá na Foz do Iguaçu, na rua Xavier da Silva, para quem conhece, o Almirante Barroso. Ali eu estava com pessoas que eu já havia aprendido, pessoas que estavam ali. Foi onde que eu me envolvi ali com aqueles usuários, e eu morava num lugar abandonado, que era um canil abandonado, onde eu passei mais ou menos uns 40 dias. Ali eu já estava fumando crack, usando droga, eu estava fundando, estava cometendo furtos, andava sujo, ajudando bituca de cigarro para preparar, para fumar pedra. E aí eu ficava lembrando de quando que eu trabalhava na rua. Às vezes eu parava, a equipe parava próximo a uma igreja evangélica, e aí a gente parava lá assim, e eu comentava com os meus amigos assim, como que esse povo aí, esse povo é tudo doido, porque eles não cheiram, eles não fumam maconha, eles não bebem, e estão tudo felizes ali, um abraçando o outro. A gente ficava. E aí dentro de mim eu imaginava, mas eu não falava porque eu tinha vergonha. Eu pensava assim, um dia eu quero sentir o que esse povo sente. Aleluia! Um dia eu vou sentir. Mas até aquele momento eu estava na rua, andando com cobertor, comendo coisas que eu encontrava, aonde ninguém me dava mais nada. Nem eu acreditava mais que eu podia ser alguém ou fazer alguma coisa. Meu filho tinha vergonha de mim. Eu tenho um filho que tem 26 anos. O meu filho tinha vergonha de mim. E daí eu recebi um dia lá um dinheiro que eu tinha para receber atrasado, e eu peguei o dinheiro e fui morar numa kitnet próximo a uma favela, para ficar bem próximo da droga, aí eu estava em casa. Mas eu fazia algo que muitos católicos não fazem. Eu rezava toda noite, mesmo que eu estava drogado, eu rezava. Ficava abraçado com uma imagem. Para mim eu achava que fazia bem, mas não acontecia nada, mas eu continuei. Aí eu arrumei confusão com o dono da favela, com o chefe da favela. Só que ele não me conhecia. E aí no dia seguinte eu fui conversar com um amigo meu, e eu sei montar bombas, desmontar. Eu fui e peguei alguns artefatos, e na minha cabeça a intenção era descer na favela e explodir tudo. E eu tenho preparo para fazer isso. Só que eu peguei as coisas, e quando eu andei 200 e poucos metros, algo tocou em mim para mim não fazer isso. E eu voltei, entreguei as coisas de volta. E aí aquele dia para noite, para amanhecer outro dia, eu fiquei praticamente na janela com a arma na mão, esperando aquele homem passar para me matar ele. Ele não passou, porque eu nunca tinha baixado a cabeça para ninguém. E aí de manhã eu senti um desejo muito grande de sair daquele lugar, de mudar ali. E aí eu comprei um jornal, sem procurar uma casa para morar, uma kitnet. Eu tinha um dinheiro no bolso aí. E eu comprei o jornal e eu fui em vários lugares com dinheiro para pagar o aluguel que eu não conseguia alugar. E aí entrei no panificador. Eu fumava 3 carteiras de cigarro por dia quando eu tinha dinheiro. Fora as drogas e remédio. Aí eu entrei no panificador, meus irmãos. Encontrei um conhecido que conversou comigo, zombando de mim. Ele olhou para mim, eu sujo assim, de bermuda, cabeludão, barba, tudo sujo. Comprando cigarro, ele falou: "Você vai comprar carro?" Aí eu falei:
ó, vai lá na casa da dona Jo, que lá tem uma kitnet para você morar. Daí eu perguntei, mas aonde que é? Ele falou, é lá próximo ao estádio do ABC. Eu falei, eu não quero, porque eu quero aqui no centro. Mas ele colocou, ele insistiu e colocou no bolso da camisa que eu estava com a camiseta e uma camisa assim. E eu continuei procurando casa e não encontrava. Chegou umas horas da tarde, eu fui num bar chamado Brasil, que tem até hoje em Foz do Iguaçu, no início da Avenida Brasil. Sentei e comecei a beber, ia lá no banheiro cheirar cocaína, voltava, bebia e fumava. E aquele papel de uma hora para outra começou a aquecer dentro do meu bolso. Aquele papel começou a me incomodar no meu bolso. E aí eu tirei o papel, olhei o número, fui no orelhão, coloquei no cartão e liguei, já esperando uma resposta, um xingamento. E aí, do outro lado, quando eu falei alô, eu ouvi assim: fala, meu filho. Daí eu falei: eu quero falar com a dona Jo. Ela falou: é ela mesmo. Você é o Lírio? Eu falei: sou. É, o Rafael já ligou aqui, falando de você. Vem aqui, meu filho, vem aqui que eu dei uma kitnet para você morar. Daí eu falei, meio grosso, fui com ela: só fala o nome da rua que eu conheço, Foz do Iguaçu, que nem a palma da mão. Daí ela falou o que era, eu peguei um mototáxi e fui. Quando eu cheguei, era uma paralela à República Argentina, só que era uma rua sem saída. Eu parei na frente da casa dela, fui do lado esquerdo, desembarquei, ela veio, me deu um abraço, me mostrou a casa, eu já paguei o aluguel e fiquei por lá mesmo. Pensei, eu vou pedir para alguém pegar minhas roupas que eu tenho lá na outra kitnet, que era mobiliária, e vou ficar por aqui para não ter confusão. E aí, quando deu 7h30 da tarde, mais ou menos, 7h30, passado um pouco, eu sentei na porta da casa, tinha kitnet, a casa dela, a rua assim, o beco, uma casa e um paredão. E eu sentado na porta da kitnet. E aí, eu sentado ali, daí eu comecei a ouvir o povo falar uns negócios estranhos. Eu não entendi o que o povo estava falando, saí um som pela janela. E eu fiquei assim. E um cigarro numa mão, uma lata de cerveja na outra, um prato com cocaína em cima do fogão. E aquele negócio começou a me chamar a atenção, e eu fiquei prestando atenção. E de repente eu ouvi uma voz de uma irmã. Ela estava cantando, eu não sei cantar, mas ela estava cantando assim: o homem da mão furada. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O homem da mão furada está passando. E assim que ela pegou esse louvor, ela já iniciou outro. Mas cadê a voz? Ela brincando, louvor da casa. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E me chamou muita atenção. E era na quarta-feira, dia 4 de abril de 2007. Na quinta de manhã, estava a dona Jo e uma outra senhora lavando roupa. Eu cheguei e falei: dona Jo, o que tem ali naquela parede ali do outro lado? Ah, meu filho, ali é a igreja evangélica. Eu falei: igreja de quê? Que eu não gosto de quê? Ela falou: meu filho, aqui nesse tempo, nessa rua, todos nós somos crentes.
Pensa no homem bravo. Daí chegou a sexta-feira, umas 7 horas mais ou menos. Vocês me perdoem a maneira que eu falar, mas é a mais pura verdade. Deus é testemunha. Eu tomei um copão de cachaça, um monte de comprimido, coloquei uns papelotes de cocaína no bolso e fumei um cigarro de maconha, botei a pistola na cinta e fui para a igreja. Pensa no homem bravo. Fui para a igreja. Quando eu cheguei no portão que dá acesso para a igreja, tinha blitz assim, para você caminhar até a porta, tinha um obreiro na porta, parado. E eu vim, quando eu